No início dos tempos, os deuses guardavam para si o segredo do fogo. Os mortais viviam na escuridão, condenados ao frio, à fome, mas Prometeu, o titã visionário, resolveu desafiar os deuses. Ele roubou o fogo do Olimpo para entregar aos homens. Foi um presente grandioso. O fogo trouxe luz, tecnologia, prosperidade, a humanidade floresceu. Mas os deuses não deixam dádivas sem custo. Como punição, Zeus condenou Prometeu a um castigo eterno, acorrentado a uma rocha, sendo dilacerado todo santo dia por uma águia que comia o seu fígado. Agora, olhe para a economia brasileira. O crescimento veio como um presente. Gastos públicos sem controle, dinheiro fácil, um governo que fala para todos os lados que está entregando fogo aos cidadãos, mas a conta sempre chega. A punição veio na forma de derretimento da bolsa, inflação e juros sufocantes. Assim como Prometeu, nós brasileiros estamos acorrentados às consequências das escolhas do passado. A diferença é que Prometeu desafiou os deuses. Já nós sofremos as consequências daqueles que se acham deuses. Ex-presidente do Banco Central vê Brasil na UTI e pede para o presidente do Banco Central atual convencer o governo Lula a resolver a questão fiscal. Resumindo, em poucas palavras, direto e reto, o Armínio Fraga falou para o Galípolo que o Banco Central precisa de ajuda da área fiscal. Quem que é o responsável pelas receitas, despesas do governo? Fernando Haddad, Ministério da Fazenda, que estão diretamente subordinados à figura do presidente Lula. Essa frase resume tudo o que nós precisamos saber sobre a economia brasileira. A coisa não está bem. Ontem rolou um evento cheio de gente importante lá dentro e além do Armínio Fraga e do Galípolo, de uma série de outras pessoas do mercado financeiro que já participaram de governos anteriores, estavam conversando sobre a situação atual do Brasil. E eu selecionei apenas 2 trechos aqui, mas que resumem toda a situação na nossa casa. O primeiro trecho, o ex-presidente do Banco Central falando, olha, o Banco Central atualmente, ele precisa de ajuda. E há só uma coisa que pode ajudar, o fiscal. Então hoje você vê os juros futuros, expectativas de inflação, e a dívida pública, as receitas que hoje são isso daqui, que já é bastante coisa, trilhões de reais. E as despesas que hoje são daqui, tem que inverter, tem que pelo menos ficar no 0 a 0, mas o ideal é você ter isso daqui de receitas e isso daqui de despesas. Com esse superávit, você consegue reduzir a dívida pública gradativamente. E a expectativa de inflação volta a ser ancorada e aí sim o Banco Central vai poder reduzir as taxas de juros. Isso acontecendo, Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários vão explodir e o brasileiro vai voltar a prosperar nos seus investimentos, que nos últimos anos, meu amigo, a coisa tá feia para quem tem renda variável. O remédio, a taxa de juros, vai funcionar, ela sempre funciona, mas você, Galípolo, como presidente do Banco Central, vai tomar um suco amargo. Olha que esse cara que está falando já foi presidente do Banco Central, então ele tem propriedade para dar dicas para o outro aqui, né? E como você é uma pessoa de confiança das altas autoridades do nosso país, ele não quis mencionar explicitamente, mas obviamente que está falando de quem? Lula e a sua equipe econômica ao redor, sem sombra de dúvidas. Talvez você possa convencê-las de que não tem mágica. Tudo o que aconteceu é muito bom, o desemprego está baixo, mas é um sonho. A festa acabou. O Banco Central não faz milagres. O paciente está na UTI. O mix macroeconômico precisa mudar, mas isso parece que não está na agenda. Não apenas parece, não está na agenda. A gente teria que acreditar que o Lula e o Haddad mudariam a forma de pensar em 180 graus, um cavalo de pau. E esses números que você está vendo, por exemplo, de rombo nas contas públicas, teria que mudar da água para o vinho. Você acredita que isso vai acontecer?
Eu não acredito. É por isso que eu estou apostando as minhas fichas em uma transição de governo nas eleições de 2026. Dá tempo da gente reverter? Claro que dá tempo. Mas 2026 a gente não pode deixar acontecer mais 4 anos de esquerda comandando os cofres da nossa casa, do nosso país. Você tá vendo aqui, ó, isso daqui? Qual que é o problema desse negócio aqui, ó? Isso daí é o rombo nas contas públicas. O Brasil, historicamente, sempre foi um país que gastou mais do que arrecadou. O problema é que agora a gente está tendo um rombo semelhante na época da pandemia, mas agora a gente não tem pandemia nenhuma. Então qual que é a desculpa? Não tem desculpa. É ideologia. Está aqui dentro da cabeça dos caras que estão comandando o nosso país. Então eles acreditam que é esse o rumo que tem que seguir. Aí o segundo ponto é que toda vez que você tem constantes déficits fiscais, você vai aumentando a sua dívida pública. Então aqui foi quando o governo atual assumiu. Essa era a relação dívida-PIB. E veja só, nem terminou o mandato. E olha como já subiu a dívida. Então, aqui, o auge de todos os gastos que a gente estava tendo na pandemia, o governo anterior, olha como conseguiu reduzir. Bem, né? Em condições normais de temperatura e pressão, ele foi reduzindo. Bastou o governo atual assumir e, cara, mudou do vinho para a água. A gente estava numa trajetória muito boa e agora crescimento da dívida pública proporcional à nossa economia. Isso que a nossa economia cresceu nos últimos 2 anos. Você imagina agora, em 2025 e 2026, que está todo mundo já falando de recessão. E enquanto você não resolve essa questão dos rombos fiscais, você também não vai resolver o quanto que você gasta com juros. Até mesmo porque, como a sua dívida vai aumentando sem parar a cada mês, cada déficit você tem que fechar através da dívida. E essa dívida tem um custo. Não é à toa que ela vem subindo, subindo, subindo sem parar. E se fosse apenas esse o problema, né, o valor nominal da dívida, mas o custo dela é muito caro. E essa é a grande diferença do Brasil para países desenvolvidos. Os países desenvolvidos têm uma relação dívida-PIB muito alta, a questão é que o custo é bem mais baixo. Nós somos emergentes, nós jogamos a Série B do mundo e dá uma olhada aqui, ó, o quanto que a gente gasta de juros. Por quê? Por causa que o nosso custo da dívida é muito maior do que Estados Unidos, do que Japão, Europa. E é por isso que o mercado financeiro, que não é bobo nem nada, pela 17ª semana seguida, aumentou as suas projeções para inflação. Aqui eu vou colocar para você na tela inflação 2025, 2026 e 2027. E aí você me diz o que te parece isso daqui. Parece que o pessoal está cada vez mais sem esperança no quadro inflacionário brasileiro, ou parece que tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Não para de subir para esse ano, para o ano que vem, para 2027. E com a inflação completamente desancorada, o Banco Central fica com uma carta na manga. Não tem muito o que ele pode fazer, né? Porque ele precisa que o outro lado lá pare de gastar, mas não vai fazer isso. Então, ele fica aumentando a taxa de juros, aumentando a taxa de juros. E aí você vê os títulos públicos pagando aí, pré-fixado mais ou menos 15% ao ano, atrelado à inflação 7,5% mais a inflação. E tudo isso se traduz em mais dívida pública. E aí o ciclo vai se repetindo, se retroalimentando e vai virando uma bola de neve. Então, quais são as minhas recomendações para você? Primeiro, ter cautela com renda variável. Não significa que você não pode ter ações e fundos imobiliários, mas não crie expectativas. Elas podem te dar muito dinheiro, claro, mas não agora. Não nos próximos 3 meses, 6 meses, 1 ano. Como eu falei para você, eu estou colocando as fichas numa mudança de rota a partir das eleições de 2026. Até lá, eu não acredito em nenhum tipo de cenário benigno para ações e fundos imobiliários no Brasil. Você pode semear agora para colher no futuro, mas se você precisa de dinheiro no curto e médio prazo, não coloque em renda variável. A segunda recomendação é você investir no exterior. Moeda forte, em um mercado de capitais que é o maior do mundo, você encontra todas as opções que você quer de investimentos. Então você pode aproveitar o excepcionalismo americano sem sair do Brasil. Antes não podia, né? Era muito difícil. Hoje você pode, através do seu celular, da internet, abrindo uma conta na Avenue, no Banco Inter, na Nomad, XP, BTG. Olha, escolhe qual você quiser. O importante é não deixar todos os seus recursos, todos os seus investimentos 100% em real brasileiro. E a terceira e última recomendação é só para você que gosta do meu trabalho, se identifica com a minha forma de pensar. No primeiro link na descrição ou nos comentários fixados, venha fazer parte da minha consultoria de investimentos. Basta você clicar
nesse botãozinho azul e depois colocar o seu nome, e-mail e WhatsApp. Aí você aperta no botão azul aqui, vai demorar uns 2, 3 segundos para a gente receber as suas informações e pronto, é só isso que a gente precisa de você. E assim você escolhe o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.